Boa noite. Pedro e Bruna, qual a diferença entre hábito e vícios? Qual a diferença de treinar ou ver pornografia? E quando isso pode afetar a produção no trabalho? Eu acho que ele pegou pesado aí agora, hein? Não é uma resposta difícil. Todos os vícios são hábitos, né? A diferença é a resposta dopaminérgica, né? Então, o que acontece normalmente é que, assim, e isso é super importante, os vícios têm um grave, uma grave consequência que é, o vício ele é muito bom, porque ele é muito dopaminérgico, que é essa sensação de recompensa. Na verdade, a dopamina, a gente entende ela um pouco errado. Ela não é o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor principalmente da aprendizagem, do reforço positivo. O nosso cérebro tem linhas de comunicação com os seus humanos, né? E a linha de comunicação mais usada por eles são os neurotransmissores. Então, a dopamina serve para o cérebro falar para o humano dele: humano, isso que você acabou de fazer é ótimo, faça de novo. E o que ele considera ótimo? Ele considera ótimo o que arrecada muita energia, o que economiza energia, ou o que aumenta a quantidade de dopamina. Então vamos lá, gente. Um princípio muito importante que a gente precisa entender da questão do vício. Nosso cérebro, ele é primitivo. Como eu estava falando, ele mora há 150 mil anos atrás, quando a gente era de tribos, né? Quando a gente estava na nossa vida de caçador e coletor, e por quê? E por que o nosso. Não é porque a natureza eu não estou falando de inteligência, tá, gente? A gente é óbvio que a gente hoje é muito mais inteligente do que a gente era 150 mil anos atrás. Quer dizer, mais ou menos. Mas não vem a caso. Boa. Não vem ao caso. Mas o ponto é estrutural, tá? Como o cérebro se comunica dentro dele, como os neurotransmissores são produzidos e quais são os estímulos principais que geram a produção de neurotransmissores, ela é a mesma de quando a gente morava em tribos e era caçador e coletor. E qual o ponto aqui? O ponto é, no que você tinha grandes produções dopamínicas na nossa vida de tribo, de caçador e coletor? Cara, achar um favo de mel? Tecer uma rede de pescar um pouquinho diferente, pegar 3 peixes a mais? Né? Fazer um caminho em que eu não encontrei nenhuma cobra? Né? Descobrir que um bicho que eu achava que me comia, eu posso comer? É fácil de matar? Essa era a dopamina que a gente recebia. Né? Então, os níveis de resposta do cérebro de muito bem, humano, faz isso de novo, eram, sei lá, aqui. Você pega uma cocaína, uma pornografia, uma mídia social, o estímulo dopamínico tá aqui. O cérebro não sabe nem lidar com isso. E qual o grande ponto? Não existe, de novo, o nosso cérebro não entende bom e ruim. Ele entende, bom, se isso aqui estimulou minha produção dopamínica, quer dizer que isso é uma coisa que eu preciso fazer de novo. Esse é o princípio do cérebro, porque é um reforço positivo. Então, se aumentou sua dopamina, ele está falando assim: olha, interessante, esse comportamento aqui é uma coisa que a gente quer repetir. Só que acontece, nosso cérebro ele também é muito sensível à dopamina. Se você mantém sua dopamina sempre alta, quando você performa alguma coisa que deveria aumentar sua dopamina, né, que você precisa de dopamina para fazer, por exemplo, a dopamina ela é o neurotransmissor da motivação. Sim. Né? Sem dopamina você não se motiva. Então imagina que você é uma pessoa que vive fazendo o quê? Ah, cigarro, pornografia, mídias sociais, estímulos violentos de televisão, essas coisas. Sua dopamina tá aqui. Aí você fala pro seu cérebro: cérebro, vamos sentar e estudar francês. Que você precisa de dopamina. E aí ele vai falar assim, Não vai estar tendo. Não vai estar tendo. Prefiro fazer pornografia, mídias sociais, fumar, cocaína, o que quer que você seja. Então, assim, o que acontece é muito difícil. Vamos lá. Mudança já é muito difícil. Pelos vários princípios. Porque são subconscientes, a gente, como ser humano, a gente tem muito pouco acesso ao nosso subconsciente, a gente desaprendeu isso, essa sabedoria que a gente tinha. 2,
Se a gente não dá os básicos para o nosso elefante, ele não colabora na mudança. 3. Se a gente tem milhares de estímulos dopaminérgicos que dão 100 de dopamina, quando a gente precisa fazer uma coisa que precisa de 10, ele não vai querer. Que te dá recompensa de 10 de dopamina, cara, na sua mão tem o 100 de dopamina o tempo inteiro. Qual a chance? Entendeu? Por isso que eu falo, toda vez que você quer focar em alguma coisa, desliga o celular, põe na PQP. Porque você não. Porque a gente tem essa mania de achar que a gente. Não, eu vou. Imagina, o celular pode cair, eu consigo ficar sem prestar atenção. Não consegue. Não consegue. Você tá lutando contra o seu elefante, ele é muito mais forte do que você. Quem tá falando, eu não vou mexer no celular por 1 hora, é o seu cavaleiro. O estímulo dopamínico vem do seu elefante. Ele é um bicho, ele quer a dopamina. Ele não quer metas a longo prazo, ele quer prazer agora. Então, esse é um dos pontos. Então, o ponto dele era qual a diferença entre hábito e vício. O vício, ele é um hábito com muito mais dopamina, com muito mais resposta de reforço positivo. Mas que a grande porcaria é que tudo na vida pede homeostase no nosso corpo. Homeostase é equilíbrio. Se você constantemente estimula a dopamina, o que seu cérebro faz? Produz um neurotransmissor contrário. Porque não dá para ter um cérebro o tempo inteiro dopaminérgico, ele precisa de equilíbrio. Senão você não funciona. Né? Você fica na euforia o tempo inteiro, não existe isso. Mas como o seu cérebro faz? Seu cérebro, ele começa a produzir um neurotransmissor contrário ao estímulo que você vai dar dopaminérgico para ele, antes de você dar o estímulo dopaminérgico. Por isso que no final, o que acontece? Você começa a usar o seu vício só para não se sentir mal. Porque quando o seu cérebro, você pensa, vou fumar. Você pensa, vou fumar. Daqui a 1 hora eu vou fumar. O cérebro começa a produzir o neurotransmissor contrário. Né? GABA, sei lá. Não vem ao caso. E esse neurotransmissor, se a dopamina te faz sentir prazer e vontade de fazer as coisas de novo, o que o neurotransmissor contrário faz? Ele faz Depressão. depressão. Depressão, dor. Por exemplo, em gente que é viciada em analgésico. Né? O analgésico faz o quê? Tira a dor. O que o cérebro faz para compensar? Dor. Aumenta a sensibilidade à dor. Então, o que acontece? As pessoas que têm vício, elas começam a usar o vício só para torpor o efeito de equilíbrio do cérebro. Então, depois de um tempo, você não usa mais o vício porque é gostoso. Você usa o vício só para não sentir o ruim. Entendi.